Jesus. Eu seria o nosso grande amigo. Receber agora a verdade. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Hoje é o nosso primeiro culto de domingo do ano de 2021. Nós estamos no futuro. E nessa noite tão especial, eu quero meditar com vocês na palavra de Deus. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 23. Eu quero, nessa noite, meditar com vocês a respeito do dom gratuito de Deus, a vida eterna, a salvação da nossa alma. Quero, por alguns momentos, meditar sobre essa salvação, sobre esse dom extraordinário oferecido por Deus aos homens através de Jesus Cristo. Está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Peço que você preste bem atenção nessa frase final aqui da palavra, quando ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós iremos meditar na Tua Santa Palavra e queremos Te pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Eu me coloco, Senhor, nas Tuas mãos como um instrumento a ser usado por Ti. Eu Te peço, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos traz uma revelação extraordinária. Que existe um presente que é dado por Deus aos homens. E esse presente é de graça, que é a salvação da nossa alma. A salvação da alma. O versículo, ele começa dizendo assim: porque o salário do pecado é a morte. Por que o homem, ele precisa de salvação? Ele precisa de salvação porque ele pecou, porque ele se afastou de Deus, porque ele deixou que o mal entrasse na sua vida. Então, a partir do momento que o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele foi condenado. Ele foi condenado à destruição eterna, à morte eterna. E um homem pecou, mas o seu pecado passou para todos os seus descendentes. E todos os que nasceram depois de Adão já nasceram condenados em seus pecados. Já nasceram mortos para Deus. O homem, o ser humano, estava condenado à destruição eterna. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Volto a dizer, essa vida eterna é justamente o dom que Deus está oferecendo aos homens através da pessoa de Jesus Cristo. Preste bem atenção aqui em mim. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, a condenação, e todos os homens estavam condenados
ao inferno, à destruição eterna, por causa do pecado do primeiro Adão e depois por causa dos seus próprios pecados. Mas Jesus Cristo, ele é o segundo Adão. E assim como pelo primeiro Adão entrou o pecado, entrou a morte, pelo segundo Adão veio o perdão, veio a salvação, veio a vida eterna, veio a oportunidade do homem ser salvo. Quero dizer a você, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que o homem estava condenado? Por causa do seu pecado. É o pecado que leva o homem ao inferno. É essa separação de Deus por causa daquilo, da maneira como o homem vive, distante do Senhor, fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus diz para ele não fazer, e ele faz. É isso que leva o homem à destruição eterna, ao inferno. Agora, veja só. No tempo do Velho Testamento, havia um ritual de purificação para que as pessoas elas recebessem o seu perdão. A Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte, né? Que a alma que pecar, essa morrerá, que em consequência do pecado existe morte. Então, quando o homem pecava, alguém tinha que morrer, em consequência do pecado do homem. Na época do Velho Testamento, eles faziam um sacrifício, onde eles sacrificavam um animal. A pessoa levava o animal até diante do sacerdote, colocava sobre o animal a sua mão, confessava os seus pecados, e era como se os pecados da pessoa ficassem sobre a vida do animal, e aí então o animal era morto. Ele morria por causa do pecado do pecador. E aí então ele era perdoado. Só que esse sacrifício, ele era um sacrifício imperfeito. Era necessário que para que o homem pudesse ser salvo, fosse feito um sacrifício perfeito. Um sacrifício que fosse feito uma vez só, por todas, para sempre. E esse sacrifício, ele foi feito pelo Senhor Jesus. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue foi derramado, a sua vida foi tirada, para quê? Para que o homem pudesse ser salvo. Então, nessa noite eu quero dizer a você, como você pode ser salvo? Como você pode receber a vida eterna? E eu lhe digo, crendo no Senhor Jesus, aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar, aceitando que aquilo que ele fez, morrer lá naquela cruz, da forma como ele morreu lá naquela cruz, é suficiente para pagar todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Que o seu sacrifício é suficiente para que você seja lavado, purificado no sangue do Senhor Jesus. Você está me ouvindo? Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você que me ouve nesse momento, que me assiste em qualquer lugar, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta inquietante. Uma pergunta que talvez você não gostaria de responder, de pensar sobre ela. Mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo, porque ela é importante.
A pergunta que eu lhe faço, meu amigo, que me ouve em qualquer lugar, aqui ou através da internet, em qualquer lugar do mundo, a pergunta que eu te faço é: você está salvo? Você ouviu isso? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Centenas, milhares de pessoas já morreram aqui no Brasil. Só no Brasil. E no mundo inteiro estão morrendo milhares de pessoas. Aqui no Brasil já morreram 200.000 pessoas. 200.000. Quem eram essas 200.000 pessoas? Eram pessoas iguais a mim, iguais a você. Pessoas que estavam andando nas ruas e que até bem pouco tempo atrás estavam vendendo saúde, estavam fazendo planos, estavam viajando, estavam estudando, estavam vivendo a sua vida normalmente como se eles fossem viver ainda por muito tempo, e de repente eles agora fazem parte dessa estatística dos mortos pela Covid-19. 200.000 pessoas. E eu acredito que aqui no Brasil, por exemplo, todos nós, todas as famílias, elas já foram alcançadas. A minha própria família, eu já tive algumas pessoas, algumas, no plural, que partiram para a eternidade. Pessoas que estavam aí bem e de repente foram colhidas nesse momento tão terrível da nossa história. Mas agora, veja bem, o terrível mesmo, o triste, o desastroso não é morrer. Porque morrer é uma coisa que vai acontecer com todas as pessoas um dia. Ninguém vive aqui para sempre, né? A vida humana está limitada pela palavra de Deus em 120 anos. Mas ela diz que a gente vive mesmo 70 anos. E o que passa disso é canseiro e enfado. E esse tempo que a gente vive aqui, ele passa rapidamente. É como um breve pensamento. Então, um dia, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai morrer. Morrer não é o problema, não é a grande tragédia. Mas eu quero dizer para você que morrer sem a salvação da sua alma, aí sim é a grande tragédia. Porque se a pessoa ela morrer sem esse dom gratuito de Deus, sem esse favor de Deus, sem essa benesse de Deus, sem essa graça de Deus na sua vida, o que vai acontecer com ela lá na eternidade? Ela vai para o inferno. Ela está perdida. Então, por isso, meu amigo, eu quero questionar mais uma vez com você. Você está salvo? Eu não estou perguntando se você tem religião. Eu não estou perguntando se você frequenta alguma igreja. Eu não estou perguntando se você acredita que Deus existe. Eu estou perguntando se você está salvo. Se você tem a certeza da sua salvação. A pergunta é, se você morresse agora, você estaria salvo? Você iria ao encontro do Senhor Deus? Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto vem o juízo. É fechar os olhos aqui e abrir lá diante do Todo-Poderoso. E a pergunta é, você está salvo? Aí alguém pode dizer, mas ninguém pode saber se está salvo. Você está enganado ao pensar dessa maneira. Porque Deus
ele nos oferece essa salvação. Veja o que está escrito aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Seria a condenação, seria a perda da salvação aqui. Mas aí ele diz, mas o dom, e o que eu acho maravilhoso é essa frase aqui, gratuito, essa palavra, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente que Deus oferece à humanidade, ao ser humano, é a vida eterna. O que é essa vida eterna? É justamente a salvação da sua alma. E como você recebe essa salvação da sua alma? Ele diz aqui, por Cristo Jesus, nosso Senhor. É quando você crê em Jesus. É quando você aceita Jesus. É quando você recebe Cristo na sua vida. É quando você se converte a esse Jesus. Quando você passa a viver com Ele na sua santa presença, que você então se torna uma pessoa salva. Não é porque você merece ser salvo. Não é porque você fez alguma coisa para ser salvo, mas é porque Deus amou você e Jesus Cristo pagou o preço. Ele tomou o seu lugar lá naquela cruz. Quando ele estava lá naquela cruz, as pessoas diziam assim, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas ele não desceu da cruz, ele não salvou-se. Ele poderia ter feito isso se ele quisesse. Mas por que ele não fez? Porque ele estava ali não para salvar a si mesmo, mas para salvar todo aquele que quiser ser salvo. Toda a humanidade, se quiser crer. A porta da graça está aberta. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um grande presente de Deus, oferecido à humanidade através de Jesus Cristo ali naquela cruz. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelo seu sacrifício, os nossos pecados são perdoados. Pela sua morte, nós somos salvos. Então, meu amigo, eu quero dizer para você que neste tempo, neste momento, uma das maiores preocupações que nós devemos ter é a de estarmos salvos diante de Deus. De maneira nenhuma, perca a salvação da sua alma. Não se afaste da presença do Senhor. Quer dizer para você, não vale a pena, não vale a pena. A Bíblia inclusive questiona, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? O preço que foi pago foi muito alto. Foi a vida de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida lá na cruz. E por ela nós podemos ser salvos. Ele se fez malditos para que nós pudéssemos ser abençoados. E aí eu quero me dirigir àquelas pessoas que já estão seguindo ao Senhor Jesus. E eu tenho encontrado ao longo da minha caminhada cristã muitas pessoas que, mesmo seguindo ao Senhor Jesus, mesmo estando firmes na fé, mesmo estando andando no caminho de Deus, elas têm dúvidas a respeito da sua salvação. Elas têm medo de não estarem salvas. E aí a pergunta é, como que eu posso ter certeza de que eu estou salvo? E eu quero lhes dizer o seguinte, que na questão da salvação, não é pelo sentimento. Você não se sente salvo. Você crê que está salvo. E você crê a partir da palavra de Deus. É porque a palavra de Deus que diz que você está salvo, porque você creu no Senhor Jesus, porque você recebeu
o Senhor Jesus na sua vida. Imagine, por exemplo, vem cá, Sofia, vem aqui. Imagine que eu vá dar um presente para a Sofia, vá dar uma Bíblia de presente para ela. Aqui tem uma caneta aí, alguma coisa. O que é isso que tu fez aí? É uma moto. Hã? Uma moto. Ela tem uma motozinha aqui da Mariana. Certo? Então, Já é certo. Peraí, só um Maria. momentinho. Imagine que eu vou pegar aqui essa motozinha aqui da Mariana, vou colocar ela aqui dentro dessa Bíblia, e aí eu vou dar ela de presente para Sofia. Pega isso. Então, no momento que a Sofia ela recebeu essa Bíblia, ela recebeu, junto com a Bíblia, o quê? Ela recebeu esse presentinho aqui, ó, que seria essa moto aí. Peraí, mano, peraí. Então você imagine o seguinte, que essa Bíblia aqui, ela seja Jesus Cristo, e dentro dele está a salvação. Então, quando ela recebe Jesus, ela está recebendo Jesus e junto com ele está recebendo a salvação. Aí, Maria. Ela quer uma Bíblia assim. Amém. Pode voltar lá para o lugar. Eu também quero. Então, o que eu quero mostrar para você aqui é quando a pessoa ela decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quando ela recebe Jesus, imediatamente ela recebe a salvação. E aí eu lhe digo, mesmo que você não sinta nada, mas você tem que crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo. E você crê, e aí depois que você crê, você até vai sentir a emoção, você vai sentir a alegria da salvação, você vai se emocionar por estar salvo, por ter encontrado o Senhor Jesus. Mas antes de você se emocionar ou de sentir-se salvo, você precisa crer, acreditar. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. E a Bíblia diz, mas tu e a tua casa, hein? Tu e a tua casa. Ah, se o mundo inteiro pudesse entender essa palavra, compreender essa mensagem e se voltar para esse Jesus maravilhoso e entregar-se a Ele de corpo e alma. Meus amigos, Deus está oferecendo esse dom maravilhoso para todos. Deus ele não faz acepção de pessoas. Quero lhes dizer, toda pessoa, seja ela quem for, rica, pobre, seja ela de que raça for, seja ela de que classe social, Deus oferece a todas estas pessoas essa oportunidade de ser salvo. Jesus já morreu lá na cruz, esteve 3 dias morto, ressuscitou ao 3º dia, proclamando a sua vitória, e ele está aí oferecendo então para todo mundo, para todas as pessoas, a oportunidade de serem salvos. Agora fica nas suas mãos. O que é que você vai fazer aí? Você vai receber esse Cristo e com ele a salvação da sua alma? Ou você vai rejeitar a Cristo, virar as costas para Deus, negligenciar a tão grande salvação da sua alma e continuar a sua vida sem Deus, caminhando a passos bem largos para a destruição eterna? Porque sem Jesus não existe salvação. A pessoa ela pode ser boa, pode fazer caridade, pode dar comida aos pobres, roupa, quem está sem roupa, ela pode ser uma pessoa que beneficia os outros, mas se não tiver Jesus na sua vida, não está salvo. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for. Pense nisso, meus amigos, meus irmãos, e venham para Jesus, entreguem a Ele a sua vida. Amém? Vamos ficar de pés e vamos orar. Nessa oração, eu quero pedir a você que ainda não tinha entregado sua vida a Jesus, entregue agora, aí mesmo onde você está. Abra seu coração e dê a sua vida ao Senhor Jesus. Tome a decisão de segui-lo, de servi-lo, de andar na sua santa presença, de não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer inabalável diante de Deus. Vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, eu te apresento, Pai, todas as pessoas que estão a nos acompanhar neste momento através da internet e todas as que estão aqui neste lugar, nessa noite. Peço, Deus, que o Senhor esteja falando, tocando no coração de cada uma destas pessoas, que elas possam crer, possam compreender. Espírito Santo de Deus, eu te peço, abre o entendimento deste homem, desta mulher, desta pessoa e traze-a para a tua santa presença. Salva estas vidas, Pai. Pai, eu te apresento essas crianças, te apresento os jovens, te apresento os adultos, os velhos. Eu te apresento a cidade de Manaus, o Amazonas, o Brasil. E eu te peço, Senhor, tem misericórdia desse povo e faz uma obra de salvação. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão partindo, que estão deixando este mundo, que elas possam partir contigo. Pai, que essa ceifa que está acontecendo nos nossos dias não seja para levar as pessoas que estão condenadas, mas, Pai, que antes dessas pessoas serem ceifadas, elas tenham a oportunidade de serem salvas. Pai, eu te peço, salva a nossa nação, salva o nosso povo, salva, Senhor, a nossa vida. É o que eu te peço, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Pense, medite, porque a salvação, ela é um dom e é gratuito. Jesus pagou por nós. É um preço imenso para salvar a nossa vida. Aproveite essa oportunidade. Bem, e agora, irmãos, nós iremos fazer o ofertório. É o momento de contribuirmos para a casa, para a obra do nosso Deus. E eu quero me dirigir a todos que nos assistem pela internet, que vocês podem contribuir com este ministério através da nossa conta bancária. E você pode fazer através do Pix uma transferência para a conta nossa aqui, e assim você estará nos ajudando. Você vai fazer essa transferência através do Pix e usando a nossa chave, que é o celular. E o número do celular, anote aí, é 92, que é o código daqui de Manaus, e o número do celular é 98442-9125. Vou repetir, 92-98442-9125. E você estará enviando a sua oferta, a sua contribuição para este ministério e estará
ajudando grandemente esta obra. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus abençoe vocês. Quero agradecer pela sua participação, pela sua audiência. Recebo aí um abraço do pastor Roosevelt. E agora nós vamos fazer a oração final. Vamos encerrar o nosso culto, a nossa primeira reunião do ano de 2021. Que esse ano seja um ano de grandes bênçãos, de grandes conquistas, de grande crescimento espiritual, de muita salvação, de grande avivamento. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta oportunidade tão maravilhosa, tão especial que o Senhor nos concedeu. E agora, Pai, que iremos retornar para os nossos lares, leva-nos em paz, livra-nos do mal, dá a todos uma noite tranquila, um sono tranquilo, amanhã um dia de bênção, de vitória, de prosperidade. Que este ano, Senhor, de 2021, seja um ano de avivamento, de crescimento espiritual, que o Senhor se manifeste poderosamente nas nossas vidas. Abençoa esta pessoa que me assiste agora. Livra esta pessoa do mal, livra da morte. Cobre, Senhor, esta pessoa com toda sorte de bênçãos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. A vocês uma boa noite, que a paz seja com